Há uma guerra silenciosa que muitos enfrentam sem sequer perceber. Entre sorrisos, palavras não ditas e olhares que perfuram a alma, o narcisista opera nas sombras, desconstruindo identidades com a precisão de um cirurgião. O silêncio é sua arma mais letal. Não deixa marcas visíveis. Não produz sons que alertem, mas devasta interiormente quem está sob seu domínio. Como reconhecer um destruidor que não anuncia sua chegada? Esta pergunta ecoa na mente de milhares de pessoas feridas, sem compreender a origem de suas dores. As sabedorias ancestrais, os ensinamentos de Jesus e as descobertas psicológicas de Carl Jung convergem em um mapa revelador destes predadores emocionais. O narcisismo transcende a vaidade superficial. É uma força devoradora capaz de consumir relacionamentos inteiros, sem jamais admitir responsabilidade. Quando feridas profundas surgem sem explicação aparente, quando a paz interior desaparece gradualmente sem causa identificável, é tempo de despertar para os sinais invisíveis. A libertação começa com o reconhecimento do que por tanto tempo permaneceu nas sombras. O narcisismo como fenômeno psicológico vai muito além da simples admiração excessiva pela própria imagem. Suas raízes profundas mergulham na mitologia grega, onde Narciso, ao se apaixonar pelo próprio reflexo nas águas, definiu o arquétipo que Carl Jung posteriormente identificaria como uma das sombras mais complexas da psique humana. Esta condição, longe de ser meramente uma vaidade superficial, representa uma estrutura de personalidade marcada pela grandiosidade, necessidade de admiração e ausência profunda de empatia. Jung, em seus estudos sobre a psique coletiva e individual, identificou o narcisismo como uma manifestação da persona inflada, a máscara social que, no caso do narcisista, torna-se tão predominante que sufoca o verdadeiro self. Esta compreensão fundamenta-se na observação de que o narcisista desenvolve uma relação patológica com sua própria imagem, criando uma fachada grandiosa para compensar um vazio interior profundo e doloroso. Os ensinamentos de Jesus, embora anteriores à psicologia moderna, já alertavam para os perigos daqueles que se colocam acima dos outros. A humildade, virtude central nos ensinamentos cristãos, representa o exato oposto da condição narcisista. Quando Jesus disse, "Os últimos serão os primeiros", estabeleceu um contraponto direto à mentalidade narcisista, que busca incessantemente a superioridade e o controle. O silêncio como ferramenta de destruição constitui um dos aspectos mais insidiosos do narcisismo patológico. Diferente da agressão explícita, o silêncio narcisista manifesta-se através de expressões sutis, olhares de desaprovação, suspiros de impaciência, ausências estratégicas e a retirada calculada de afeto. Esta violência invisível opera nos espaços vazios da comunicação, nas entrelinhas dos discursos, nos gestos não realizados e nas palavras não ditas. O conceito junguiano de sombra ilumina este fenômeno. O narcisista projeta no outro tudo aquilo que não consegue aceitar em si mesmo. Sua fragilidade interior transforma-se em arma silenciosa, que corrói gradualmente a autoestima e a segurança emocional de quem está ao seu redor. A negação, mecanismo de defesa primordial no arsenal narcisista, permite-lhe reescrever a realidade, invalidando sistematicamente as percepções e sentimentos alheios. Os sinais dessa destruição silenciosa manifestam-se através do que Jung chamaria de sintomas, expressões do inconsciente que clamam por reconhecimento. Ansiedade inexplicável, sensação constante de inadequação, dúvida sobre as próprias percepções e gradual perda da identidade são alarmes que o corpo e a mente emitem quando sob influência narcisista prolongada. A triangulação, estratégia frequente no comportamento narcisista, introduz terceiros na relação para gerar insegurança e competição, sempre de maneira sutil, quase imperceptível. Este mecanismo cria um ambiente de instabilidade emocional, onde a vítima permanece constantemente insegura sobre seu lugar e valor no relacionamento. Padrões cíclicos de idealização, desvalorização e descarte caracterizam a dinâmica narcisista. Inicialmente, o narcisista idealiza sua vítima, colocando-a em um pedestal, para depois, gradual e silenciosamente, iniciar o processo de desvalorização e, finalmente, o descarte emocional ou físico quando esta não mais serve aos seus propósitos. A origem do narcisismo patológico geralmente remonta à primeira infância, período crítico para o desenvolvimento da personalidade. Feridas emocionais não processadas, experiências de abandono ou superproteção
e ambientes familiares disfuncionais podem contribuir para a formação desta estrutura de personalidade. Jung enfatizaria que estas primeiras experiências moldam os arquétipos pessoais que guiarão o comportamento adulto. Os ensinamentos de Jesus sobre discernimento ganham nova relevância quando aplicados ao reconhecimento dos narcisistas. Pelos seus frutos, os conhecereis. Este princípio convida a uma observação atenta e paciente dos padrões comportamentais, mais do que das palavras ou promessas vazias que frequentemente mascaram a realidade narcisista. O contexto contemporâneo, marcado pelo individualismo exacerbado e pela cultura da autopromoção nas redes sociais, cria um terreno fértil para o florescimento de tendências narcisistas. A linha tênue entre autoconfiança saudável e narcisismo patológico torna-se cada vez mais difícil de distinguir numa sociedade que frequentemente recompensa comportamentos autocentrados. A neurociência moderna confirma as intuições de Jung. Estudos revelam que o cérebro do narcisista apresenta diferenças significativas nas áreas relacionadas à empatia e processamento emocional. Esta base biológica, combinada com fatores psicossociais, cria o substrato para o desenvolvimento da personalidade narcisista que destrói silenciosamente aqueles ao seu redor. A dinâmica do gaslighting, termo não disponível na época de Jung, mas perfeitamente alinhado com suas teorias sobre manipulação psicológica, descreve como o narcisista faz a vítima questionar sua própria sanidade e percepção da realidade. Este processo ocorre gradualmente, em silêncio, sem confrontos diretos, minando as bases da confiança que a pessoa tem em si mesma. O silêncio narcisista manifesta-se através de uma linguagem codificada que apenas os iniciados nesta dolorosa experiência conseguem decifrar completamente. Cada ausência de resposta, cada olhar desviado, cada promessa não cumprida constitui uma forma de comunicação perversa que transmite mensagens claras. Você não é suficientemente importante. Suas necessidades são inconvenientes. Sua dor é irrelevante. Carl Jung identificaria este fenômeno como uma sombra projetada. O narcisista transfere para o outro todo o vazio e inadequação que secretamente sente, mas jamais admitiria. A manipulação silenciosa opera no terreno da ambiguidade calculada. O narcisista cria situações deliberadamente confusas, onde suas intenções jamais são claramente expressas, gerando um campo fértil para interpretações favoráveis a seus objetivos. Esta estratégia mantém a vítima em constante estado de incerteza, terreno ideal para o controle psicológico. Jung denominaria este processo como inflação da persona. O narcisista constrói uma fachada tão convincente que mesmo suas omissões parecem justificáveis ou até virtuosas. O desamparo aprendido, conceito psicológico desenvolvido posteriormente aos estudos junguianos, explica como vítimas de narcisistas gradualmente internalizam a crença de que nada do que façam mudará sua situação. Esta resignação resulta diretamente da exposição prolongada ao silêncio punitivo, às promessas vazias e às mudanças arbitrárias de comportamento típicas do narcisista. A pessoa aprende inconscientemente que suas ações não produzem resultados previsíveis ou justos no relacionamento. Nas escrituras bíblicas, Jesus frequentemente alertava contra os falsos profetas que viriam vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Esta metáfora ilustra perfeitamente a natureza dual do narcisista, uma aparência externa cuidadosamente construída para inspirar confiança e admiração, enquanto internamente existe uma agenda predatória oculta. A capacidade de discernimento espiritual que Jesus enfatizava torna-se, assim, uma ferramenta psicológica essencial para identificar estas personalidades destrutivas. O conceito junguiano de individuação, o processo pelo qual uma pessoa integra os diferentes aspectos de sua personalidade para tornar-se um ser completo, é drasticamente comprometido sob influência narcisista. O narcisista trabalha ativamente, embora silenciosamente, para impedir a individuação de suas vítimas, pois pessoas psicologicamente íntegras e autônomas representam uma ameaça ao seu controle. Esta sabotagem ocorre através do questionamento constante das percepções, valores e desejos da vítima, sempre de maneira sutil e aparentemente bem intencionada. O fenômeno da triangulação, estratégia comum no arsenal narcisista, merece análise aprofundada. Neste processo, o narcisista introduz terceiros no relacionamento, seja explicitamente através de comparações desfavoráveis. Meu ex-parceiro nunca reclamava disso. Seja implicitamente através de insinuações e omissões estratégicas. Esta técnica cria um ambiente de competição artificial e insegurança constante,
mantendo a vítima permanentemente desequilibrada emocionalmente e empenhada em provar seu valor. A inversão da realidade representa outro mecanismo sofisticado utilizado pelos narcisistas. Neste processo, a vítima eventualmente é acusada exatamente dos comportamentos que o próprio narcisista manifesta. Jung reconheceria isto como uma forma patológica de projeção, onde o narcisista atribui ao outro suas próprias características inaceitáveis. Esta inversão acontece tão gradual e silenciosamente que, quando a vítima percebe, frequentemente já internalizou a culpa por problemas que nunca criou. Os ciclos de abuso narcisista seguem padrões previsíveis, embora raramente identificados pela vítima sem ajuda externa. A fase de idealização inicial, caracterizada por atenção excessiva e promessas grandiosas, gradualmente dá lugar à desvalorização silenciosa. Períodos de frieza emocional, críticas veladas e disponibilidade cada vez mais reduzida. Eventualmente, o descarte ocorre quando o narcisista encontra uma nova fonte de suprimento emocional, apenas para possivelmente retornar mais tarde quando conveniente, iniciando o ciclo novamente. A economia emocional do relacionamento narcisista revela um desequilíbrio fundamental. A vítima investe constantemente em compreensão, perdão, tempo e energia emocional, enquanto o narcisista apenas extrai benefícios sem reciprocidade genuína. Jung entenderia esta dinâmica como uma forma patológica de canibalismo psíquico, onde uma personalidade se alimenta da energia vital de outra para compensar seu próprio vazio interior. Os marcadores somáticos, respostas físicas a situações emocionalmente significativas, constituem sinais importantes que o corpo manifesta sob estresse narcisista prolongado. Distúrbios do sono, problemas digestivos, dores musculares crônicas e enxaquecas frequentes são alarmes corporais que muitas vítimas experimentam sem conectá-los à fonte real do problema. O ambiente psicologicamente tóxico criado pelo narcisista. Jesus, em seus ensinamentos sobre a verdade libertadora, oferece uma perspectiva valiosa para vítimas de abuso narcisista. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O primeiro passo para a cura envolve precisamente reconhecer a realidade da situação, nomear o abuso silencioso e validar as próprias percepções que o narcisista trabalhou tão metodicamente para desacreditar. A estratégia do silêncio punitivo, popularmente conhecida como tratamento do gelo, representa uma das formas mais destrutivas de abuso emocional no arsenal narcisista. Este comportamento, que Jung classificaria como uma forma passiva-agressiva de dominação, causa dano neurológico real. Pesquisas contemporâneas em neurociência demonstram que a exclusão social e o ostracismo ativam as mesmas regiões cerebrais associadas à dor física, evidenciando o impacto literalmente doloroso desta técnica silenciosa. O conceito junguiano de persona é particularmente relevante na compreensão do narcisismo. Para Jung, a persona representa a máscara social que todos utilizamos em diferentes contextos, nossa face pública. No entanto, enquanto pessoas emocionalmente saudáveis reconhecem a diferença entre esta máscara e seu verdadeiro self, o narcisista identifica-se completamente com sua persona idealizada, rejeitando qualquer evidência que contradiga esta imagem perfeita que construiu de si mesmo. Os relacionamentos codependentes frequentemente se estabelecem em torno de personalidades narcisistas. A codependência, caracterizada pela necessidade excessiva de cuidar e controlar outros, encaixa-se perfeitamente com a demanda narcisista por atenção e admiração constantes. Jung observaria esta dinâmica como uma forma disfuncional de complementaridade, onde cada personalidade busca no outro precisamente aquilo que não conseguiu desenvolver internamente, criando uma interdependência tóxica, mas aparentemente complementar. Mecanismos de defesa psicológica como a racionalização e a minimização permitem que tanto vítimas quanto narcisistas mantenham a ilusão de normalidade. A vítima frequentemente desenvolve explicações elaboradas para comportamentos inexplicáveis do narcisista, enquanto este minimiza sistematicamente o impacto de suas ações. Esta dança psicológica complexa perpetua o ciclo abusivo sob um verniz de aparente normalidade que Jung identificaria como uma manifestação coletiva da sombra, aspectos negados da relação que continuam operando no inconsciente. Identificar a destruição narcisista representa um desafio monumental, precisamente porque ocorre nos espaços invisíveis da interação humana. A ausência deixa marcas tão profundas quanto a presença. Mas como provar o impacto de palavras jamais ditas, de gestos nunca realizados, de reconhecimentos sistematicamente negados? Neste terreno nebuloso, a vítima frequentemente questiona sua própria percepção da realidade,
exatamente o objetivo que o narcisista silenciosamente persegue. O primeiro e talvez mais significativo obstáculo no reconhecimento do abuso narcisista silencioso é sua natureza incremental. Como Jung bem observaria, trata-se de um processo gradual de erosão psíquica, comparável à parábola do sapo na água que aquece lentamente. Cada pequena transgressão, isoladamente, parece insignificante demais para justificar confronto ou ruptura. É apenas o efeito cumulativo, geralmente percebido tarde demais, que revela o padrão destrutivo estabelecido. A sociedade contemporânea, com sua ênfase na autopromoção e construção estratégica da imagem pessoal, inadvertidamente normalizou diversos comportamentos narcisistas. Distinguir entre autoconfiança saudável e grandiosidade patológica torna-se uma tarefa cada vez mais complexa num mundo onde as redes sociais recompensam precisamente os comportamentos mais teatrais e autocentrados. Jung possivelmente identificaria este fenômeno como uma inflação coletiva da persona. A máscara social que todos utilizamos torna-se cada vez mais elaborada, distanciando-se perigosamente da autenticidade interior. O mecanismo de negação, fundamental na estrutura psíquica do narcisista, representa um desafio particularmente insidioso. Quando confrontado, mesmo gentilmente, o narcisista não apenas nega a realidade objetiva dos fatos, mas frequentemente reescreve completamente a narrativa, posicionando-se como vítima da situação. Esta inversão é tão convincente que muitas vezes observadores externos acabam duvidando da versão da verdadeira vítima, um fenômeno que Jung compreenderia como manifestação extrema da sombra projetada. A triangulação emocional, estratégia frequentemente empregada por narcisistas, cria uma rede complexa de aliados inadvertidos, que, sem perceber, tornam-se extensões do sistema abusivo. Amigos, familiares e até terapeutas podem ser manipulados através de narrativas parciais cuidadosamente construídas, isolando ainda mais a vítima em sua percepção da realidade. Este cerco invisível representa um obstáculo formidável para qualquer tentativa de validação externa da experiência abusiva. A própria natureza do trauma bonding, vínculo paradoxal que se forma em relacionamentos abusivos, constitui uma barreira psicológica significativa. Esta ligação, intensificada pelos ciclos alternados de punição e recompensa típicos do comportamento narcisista, cria dependência emocional mesmo em pessoas anteriormente seguras e independentes. Jung reconheceria este fenômeno como uma manifestação distorcida do arquétipo da união, o anseio humano profundo por conexão transformado em prisão psicológica. Os ensinamentos de Jesus sobre perdão frequentemente são distorcidos e weaponizados contra vítimas de abuso, criando conflitos morais intensos, especialmente em pessoas com forte orientação espiritual. O desafio consiste em compreender que o perdão autêntico, como Jesus o concebia, não implica manter-se em situações destrutivas ou negar realidades dolorosas, mas liberar-se interiormente do poder que o agressor exerce sobre o espírito. Esta distinção sutil representa um obstáculo significativo para muitos que temem estar falhando espiritualmente ao estabelecer limites necessários. A vergonha existencial que acompanha a vitimização narcisista representa outro desafio profundo. Pessoas inteligentes, frequentemente bem-sucedidas em outros aspectos da vida, questionam-se dolorosamente: como permitir que isto acontecesse? Por que não percebi antes? Esta autocrítica impiedosa, que Jung identificaria como uma introjeção tóxica da crítica externa, impede muitas vítimas de buscar ajuda ou compartilhar suas experiências, perpetuando o isolamento que alimenta o ciclo abusivo. O fenômeno conhecido como luz de gás, gaslighting, representa talvez o mais insidioso dos mecanismos narcisistas, pois ataca diretamente a confiança da vítima em suas próprias percepções. Através de negações consistentes da realidade objetiva, o narcisista gradualmente implanta a dúvida no coração da experiência subjetiva da vítima. Jung observaria este processo como uma forma perversa de alteração da consciência, onde a realidade consensual é substituída por uma versão fabricada que serve exclusivamente aos interesses do manipulador. A intermitência do reforço, a imprevisibilidade calculada entre momentos de afeto e rejeição, cria um dos vínculos psicológicos mais difíceis de romper. Estudos demonstram que padrões de recompensa intermitente produzem dependência mais intensa que recompensas consistentes, explicando parcialmente por que vítimas de narcisistas frequentemente permanecem na esperança de recuperar os momentos de conexão que ocasionalmente experimentam. Este mecanismo, que Jung poderia interpretar como uma forma distorcida de enantiodromia,
tendência dos opostos a se alternarem, representa um obstáculo significativo à libertação. A ausência de marcas visíveis no abuso emocional narcisista apresenta desafios particulares quando a vítima busca apoio institucional ou legal. Sistemas judiciais e assistenciais, ainda amplamente orientados para evidências tangíveis de abuso, frequentemente falham em reconhecer ou validar a devastação psicológica causada pela violência silenciosa. Esta lacuna sistêmica reforça a sensação de impotência e invisibilidade que caracteriza a experiência da vítima. A carga cognitiva imposta pelo constante estado de hipervigilância, monitoramento permanente de microexpressões, tons de voz e possíveis desencadeadores de rejeição, eventualmente depleta os recursos psíquicos necessários para o discernimento claro e tomada de decisão. Esta exaustão mental, que Jung reconheceria como um esgotamento da energia psíquica, libido, representa um obstáculo significativo à capacidade da vítima de avaliar objetivamente sua situação e planejar alternativas viáveis. O dilema da parentalidade compartilhada com narcisistas apresenta desafios específicos e particularmente dolorosos. Proteger crianças dos efeitos da manipulação narcisista, enquanto se mantém a cooperação mínima necessária, representa uma equação quase impossível para muitos pais e mães. Jung observaria esta situação como um conflito arquetípico entre o protetor interno e o pacificador. Polaridades necessárias que, neste contexto, tornam-se antagonistas. A economia financeira dos relacionamentos com narcisistas frequentemente envolve formas de controle e dependência que complicam significativamente o processo de separação. Seja através de manipulação explícita dos recursos compartilhados ou de sabotagem sutil da independência financeira da vítima, o narcisista cria barreiras materiais concretas, que se somam aos obstáculos emocionais já existentes. A resposta fragmentada dos sistemas de saúde mental representa outro desafio significativo. Terapeutas sem treinamento específico em dinâmicas de abuso narcisista podem inadvertidamente retraumatizar vítimas através de abordagens convencionais de terapia de casal ou família, que pressupõem boa-fé e desejo mútuo de resolução, pressupostos frequentemente ausentes quando personalidades narcisistas estão envolvidas. Jung possivelmente identificaria este fenômeno como um ponto cego coletivo na consciência profissional, uma manifestação da sombra institucional. O vácuo espiritual deixado pela experiência de abuso narcisista representa um desafio existencial profundo. Muitas vítimas relatam crise de fé ou questionamento radical de seus sistemas de valores, especialmente quando o abusador ocupava posição de autoridade espiritual ou moral. Este desmoronamento do significado, que Jung compreenderia como uma noite escura da alma coletiva, frequentemente precede qualquer possibilidade de reconstrução genuína, mas representa um período de vulnerabilidade aguda e sofrimento existencial intenso. A primeira e mais fundamental estratégia para enfrentar a destruição narcisista silenciosa envolve o que Jung chamaria de processo de conscientização, reconhecer e nomear precisamente o que está acontecendo. Sem este reconhecimento, qualquer tentativa de mudança permanece incompleta. Este processo começa com a documentação sistemática de incidentes, padrões e reações emocionais, criando um registro objetivo que contrabalança as distorções da realidade impostas pelo narcisista. Um diário detalhado torna-se, assim, não apenas ferramenta terapêutica, mas âncora na realidade. Jesus, em sua sabedoria, ensinou que a verdade vos libertará, princípio profundamente relevante no contexto do abuso narcisista. A verdade, neste caso, significa reconhecer que nenhuma quantidade de amor, compreensão ou sacrifício pessoal transformará fundamentalmente a estrutura de personalidade narcisista. Esta aceitação, dolorosa mas necessária, representa o primeiro passo concreto para a libertação do ciclo de esperança e decepção que caracteriza estes relacionamentos. Estabelecer limites claros e consistentes constitui a espinha dorsal de qualquer estratégia eficaz contra a manipulação narcisista. Diferente da concepção popular, limites saudáveis não são ultimatos ou punições, mas declarações calmas e firmes sobre o que é aceitável e o que não é. A técnica da comunicação não violenta, desenvolvida posteriormente a Jung, mas alinhada com seus princípios, oferece estrutura valiosa. Quando você comportamento específico, eu sinto emoção legítima e preciso necessidade clara. O método JADE, nunca justificar, argumentar, defender ou explicar, representa uma abordagem prática para interações com personalidades narcisistas.
Esta técnica reconhece uma verdade fundamental que Jung certamente endossaria. Não é possível vencer uma discussão com alguém que distorce sistematicamente a realidade. Em vez de entrar no ciclo exaustivo de autodefesa, a pessoa mantém respostas breves, factuais e direcionadas exclusivamente à questão imediata, sem engajamento emocional. A técnica do Grey Rock, rocha cinzenta, tornar-se deliberadamente desinteressante e não reativo, priva o narcisista do suprimento emocional que busca constantemente. Ao apresentar respostas neutras, previsíveis e emocionalmente desengajadas, a pessoa gradualmente se torna uma fonte menos atraente de validação narcisista. Jung reconheceria esta abordagem como uma forma estratégica de preservação energética, direcionando a libido psíquica para longe da dinâmica disfuncional. Construir uma rede de apoio informada e validadora representa elemento crucial na recuperação. Diferente de redes de apoio convencionais, esta deve incluir pessoas que compreendam especificamente a dinâmica do abuso narcisista, grupos de apoio especializados, terapeutas com experiência em trauma relacional complexo e recursos educativos validados cientificamente tornam-se aliados indispensáveis neste processo. Jung valorizaria especialmente esta dimensão coletiva da cura, reconhecendo que feridas relacionais profundas precisam de contexto relacional para cicatrizar adequadamente. A prática do mindfulness, atenção plena ao momento presente, oferece antídoto poderoso contra as distorções cognitivas instaladas pelo abuso prolongado. Ao ancorar-se sistematicamente nas sensações corporais, pensamentos e emoções exatamente como se apresentam, sem julgamento ou elaboração, a pessoa gradualmente reconquista a confiança em suas próprias percepções. Esta prática, embora não disponível na terminologia junguiana original, alinha-se perfeitamente com sua ênfase na integração entre consciência e inconsciente. Reestruturação cognitiva das crenças limitantes implantadas pelo abuso representa a etapa essencial na recuperação. Crenças como não mereço ser amado, sou responsável pela felicidade dos outros, ou devo tolerar qualquer comportamento para manter relacionamentos, precisam ser sistematicamente identificadas, questionadas e substituídas por narrativas mais acuradas e empoderadoras. Jung reconheceria este processo como parte fundamental da individuação, jornada pela qual a pessoa integra aspectos conscientes e inconscientes para tornar-se um ser completo e autêntico. Estratégias de proteção financeira representam um aspecto frequentemente negligenciado, mas crucialmente importante. Estabelecer contas bancárias separadas, monitorar regularmente o histórico de crédito, documentar todos os acordos financeiros e, quando possível, construir fundo de emergência acessível apenas à vítima, proporcionam segurança material que amplia significativamente as opções disponíveis. Esta autonomia financeira, que Jung reconheceria como manifestação tangível da independência psicológica, frequentemente representa a diferença decisiva entre permanecer em situação abusiva ou conseguir afastar-se. A técnica da regra de 3 oferece estrutura prática para discernimento em situações confusas. Um incidente isolado pode ser acidente. 2 ocorrências similares constituem coincidência preocupante. 3 estabelecem padrão definitivo que requer ação. Esta abordagem, embora simples, proporciona metodologia clara para identificar comportamentos problemáticos sem cair na armadilha da dúvida constante ou das explicações alternativas infinitas que o narcisista tão habilmente oferece. A reconexão com valores espirituais autênticos, sejam religiosos ou humanistas, proporciona bússola moral indispensável durante o processo de recuperação. Os ensinamentos genuínos de Jesus sobre amor próprio e discernimento oferecem contraste iluminador às distorções frequentemente impostas por interpretações manipuladoras destes mesmos princípios. Jung, com sua profunda apreciação pela dimensão espiritual da experiência humana, certamente reconheceria a importância desta reconexão com valores transcendentes como parte integral da cura. Práticas corporais regulares, desde exercícios físicos estruturados até simples caminhadas na natureza, oferecem via fundamental de reconexão com a sabedoria inata do corpo, frequentemente alienada durante relacionamentos abusivos. O corpo registra verdades que a mente consciente muitas vezes nega, e sua reintegração ao processo de cura representa aspecto que Jung, com sua visão holística da psique, certamente enfatizaria como essencial. A técnica da inversão, inspirada no método socrático, envolve questionar sistematicamente narrativas impostas pelo abusador.
Esta é realmente minha responsabilidade ou está sendo transferida para mim? Esta situação seria considerada normal em outro contexto? Como eu aconselharia um amigo nesta mesma circunstância? Este deslocamento de perspectiva, que Jung reconheceria como manifestação da função transcendente da psique, permite visualizar mais claramente dinâmicas previamente obscurecidas pela proximidade emocional. Estabelecer rituais de autocuidado não negociáveis. Momentos diários dedicados exclusivamente às próprias necessidades, sem culpa ou justificativa, representa a prática transformadora para pessoas habituadas a priorizar sistematicamente as necessidades alheias. Esta reorientação, que Jung compreenderia como o reequilíbrio necessário entre arquétipos internos do cuidador e do ser autêntico, gradualmente restaura a capacidade de perceber e honrar as próprias necessidades legitimamente. A técnica do contraste, particularmente valiosa durante períodos de dúvida, envolve listar objetivamente como determinada situação ou relacionamento faz a pessoa sentir-se versus como gostaria ou merecia sentir-se. Esta comparação concreta, que Jung possivelmente reconheceria como método de amplificação simbólica, frequentemente revela disparidades que a normalização gradual do abuso havia obscurecido. Estabelecer sistema pessoal de verificação da realidade através de pessoas de confiança representa estratégia valiosa contra os efeitos do gaslighting prolongado. Diferente da busca por validação emocional, esta prática envolve checagem factual específica. Esta expectativa parece razoável para você? Este comportamento seria aceitável em seu relacionamento? Jung reconheceria a importância desta triangulação saudável como contraponto necessário à distorção perceptiva imposta pelo abuso narcisista. Finalmente, a técnica da redefinição de sucesso representa mudança paradigmática essencial. Em vez de medir sucesso pela transformação ou aprovação do narcisista, a pessoa passa a valorizar pequenas vitórias pessoais diárias, momentos de autoconsciência, limites mantidos com sucesso, escolhas autênticas realizadas. Esta reorientação fundamental dos critérios de valor, que Jung compreenderia como manifestação do processo de individuação, liberta gradualmente a pessoa da validação externa que o narcisista sistematicamente manipula e nega. No silêncio aparentemente inocente do narcisista, esconde-se uma das formas mais devastadoras de violência emocional, aquela que não deixa marcas visíveis, mas corrói lentamente a essência de quem somos. Reconhecer os sinais desta destruição silenciosa representa o primeiro e mais crucial passo para a libertação. Como vimos, os ensinamentos de Jesus sobre discernimento e verdade convergem notavelmente com as descobertas de Carl Jung sobre a psique humana, oferecendo-nos um mapa integrado para navegar estas águas turbulentas. A jornada de recuperação do abuso narcisista assemelha-se ao processo junguiano de individuação, o caminho através do qual integramos nossas sombras e luzes para tornarmos-nos seres completos e autênticos. Esta travessia raramente é linear. Haverá dias de clareza cristalina e outros onde a névoa da dúvida parecerá impenetrável. Ambos fazem parte do processo de cura. Talvez a mensagem mais poderosa que emerge deste estudo seja a compreensão de que o silêncio, quando conscientemente escolhido e estrategicamente aplicado pela vítima, pode transformar-se de arma em escudo. O silêncio do narcisista destrói. O silêncio da pessoa em recuperação, aquele que não alimenta dramas, não se enreda em justificativas infindáveis, não busca validação impossível, gradualmente reconstrói. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Milhares percorreram este caminho antes de você e encontraram não apenas sobrevivência, mas renovação profunda. Como Jung nos ensina, frequentemente são nossas feridas mais profundas que se transformam em nossas maiores fontes de sabedoria e compaixão, não apenas por outros, mas primeiramente por nós mesmos. A libertação começa com um simples mas poderoso reconhecimento. O problema nunca foi sua inadequação, mas a impossibilidade fundamental de satisfazer as demandas insaciáveis do vazio narcisista. Nenhuma quantidade de amor, compreensão ou sacrifício pessoal poderia preencher este abismo, não porque você falhou, mas porque esta tarefa é, por definição, impossível. Que esta compreensão seja o primeiro raio de luz na escuridão, o primeiro passo em sua jornada de volta à paz interior que mereceu desde o princípio.